Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre, enfim, o pouco que foi divulgado hoje pelo governo de São Paulo. Está conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes o Dr. Evaldo de Araújo, ele que é infectologista do Hospital das Clínicas e integrante da Sociedade Paulista de Infectologia. Dr. Evaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Dr. Evaldo, a pergunta que está pairando no ar aqui é: atingir o nível mínimo de eficácia. Claro, a gente não tem o número certo. O que isso significa para a gente? Como que a gente pode entender ou ler os sinais que foram passados hoje pelo governo de São Paulo? Bom, primeiro, com uma grande frustração, né? Nós que estamos aqui na linha de frente, aguardando ansiosos por esse resultado, para mim seria o ponto alto do dia hoje conhecer esse resultado. Então, primeiro, essa anotação da frustração. Porém, o que foi estabelecido? Que a eficácia mínima que seria aceitável seria de 50%. Isto para que a vacina fosse considerada minimamente satisfatória. Os resultados de fase 1 e fase 2 dessa vacina especificamente, elas demonstram uma transição de uma imunidade zero para uma imunidade, alguma imunidade contra o vírus, que a gente chama de imunogenicidade, que foi superior a 90%. Portanto, a expectativa é que essa eficácia venha alta. E uma vacina chinesa, similar a ela, que já está em uso, teve uma eficácia que ficou aí perto dos 90%. Então, assim, eu entendo que deva ter sido um grande erro de comunicação ou que vai ser uma frustração, na verdade, porque todos os indicadores anteriores mostram que a gente teria uma vacina eficaz. Então, vamos aguardar, mas o que a gente considera eficaz, por definição, é acima de 50%, o que, quando hoje a gente já tem vacinas registradas emergencialmente, e uma já com registro definitivo na Suíça, com eficácia acima de 95%, demonstra que, se for só isso mesmo, nós estamos com a aposta errada, com a vacina errada. A gente vai ter que buscar outras alternativas para aumentar a nossa efetividade. Doutor Evaldo, boa tarde. Eu queria saber, assim, nós que somos leigos, a gente fica meio atordoado com essas informações, né? Ainda mais com esse anúncio de que a eficácia terá ficado enfim, terá atingido apenas o mínimo exigido pela OMS, que seria de 50%. Aliás, é o percentual que foi noticiado segunda-feira pelo jornal americano Wall Street Journal, que deu essa eficácia de 50%. Isso significa, na prática, o quê? Que quando o cidadão que receber essa vacina, ele terá 50% de chance de não ser imunizado? Veja, Cláudio, a gente tem que fazer uma análise individual e uma análise coletiva. Individualmente, a pessoa que receber essa vacina, ele vai ter exatamente isso, 50% de chance de ficar, se é que o resultado será esse, vamos fazer essa ressalva. Certo. Mas seria uma situação que ele teria 50% de chance de estar protegido, 50% de chance de não ficar protegido. Então, para o cidadão comum, é baixo. Agora, quando a gente olha em 100% da população, se a gente tiver 50% de eficácia, significa que metade da população estará protegida. E isso é um grande impacto do ponto de vista de saúde coletiva, né? Então, é frustrante do ponto de vista individual, mas é bom do ponto de vista coletivo. Você sai do zero, onde 100% da população pode se infectar e ter complicações, para uma situação onde você reduz esse risco pela metade. Então, é impactante. Porém, já existindo outras vacinas comprovadamente com eficácia acima de 90%, não é muito difícil a gente imaginar que o que a gente tem que fazer é não levar adiante o desenvolvimento desta, se tiver apenas 50%, e optar por vacinas que tenham uma eficácia maior, né? Evidentemente que a gente já tem acesso a essa vacina, a gente não vai jogar fora, mas a gente começa a vacinar com ela e depois revacina com outras, se for o caso, mas pelo menos já vamos atenuando. Quero crer, Cláudio, que o resultado seja melhor que esse, mas de fato ficou muito feio, ficou muito ruim a maneira que esse assunto foi conduzido. Doutor Evaldo Lana Canepa falando aqui, eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho sobre o pedido de registro e de uso emergencial. O senhor acha que, inevitavelmente, a gente caminha para um atraso do início da vacinação com a Coronavac, pelo menos? Eu acho que não, Lana, porque como saúde pública, de novo, a gente sai do zero de todo mundo estar sob risco
para supostamente, se for só 50%, a gente reduzir esse risco em 50%. Então, a regra foi estabelecida antes, e a regra foi dita da seguinte maneira: se a vacina tiver no mínimo 50% de eficácia, ela será registrada. Então, acho que com qualquer eficácia acima de 50%, o pedido de registro emergencial, e mesmo definitivo, deverá ser feito. E se essa é a vacina que já estará pronta para o uso, a gente deve começar a vacinar com ela. Agora, acelerar muito o registro da AstraZeneca, que já publicou resultados que variaram entre 60% e 70%, né? E também as das vacinas da BioNTech, né? Junto com a Pfizer, e quem sabe até da Moderna, junto com a NIAID, que também tem uma eficácia quase de 100%. Qual o problema delas? Elas não estão à mão. Quer dizer, entre alguma coisa que promete muito, mas que é um sonho distante, que ainda não tem estoque para nos atender, e alguma coisa que já está em mãos e que impacta em pelo menos metade, reduz o nosso trabalho, o nosso problema em metade, eu acho que é razoável que a gente reduza o nosso problema e trabalhe com celeridade para trazer essas outras vacinas melhores no futuro breve. Quer dizer, entre ter um carro importado e ter um nacional com rendimento melhor, pior, aliás, menor, 1.0, mas que leva, o senhor acha que tem que ser produzida essa vacina, mesmo que a eficácia seja de 50%? O Brasil tem que continuar investindo na Coronavac? De novo, como uma solução tampão, como alguma coisa provisória. Nesse momento que a gente não tem nada, vamos com o que a gente tem. Mas eu priorizaria o desenvolvimento completo da AstraZeneca, que demonstrou uma eficácia superior, e eu priorizaria as negociações com essas vacinas de quase 100% de eficácia, que, entretanto, nesse momento são muito distantes. Mas não dá para jogar fora todo o trabalho que foi feito até agora com a vacina Coronavac. É impressionante, né? Porque, mas assim, então, a aposta, portanto, na vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, né? Foi até uma boa aposta, né? Considerando que já foi anunciado ontem que em fevereiro já teremos essa vacina aqui entre nós. Quer dizer, não é um prazo muito maior do que em outros países, sobretudo na Europa, né? Mas de qualquer maneira já abre uma perspectiva, né? Agora, doutor, só para ficar claro, porque o senhor sabe, nós aqui somos todos ignorantes no assunto, e aí mas somos perguntadores profissionais. E aí eu queria saber o seguinte: o senhor falou que 50% de eficácia garante a imunização de 50% da população, que seria muito. Mas, assim, para isso teria que imunizar todo mundo, né? Teria que imunizar toda a população, e não parece que a produção brasileira da Coronavac seja suficiente para isso, né? Até porque com 50% de eficácia e vacinando-se apenas uma pequena parcela, uma parcela menor da população, sei lá, vamos supor metade da população, se chegarmos a isso, né? Isso pode representar uma imunização ali de, sei lá, 25% do total. Ainda assim, o senhor acha que valeria a pena, não é? Eu acho que perdemos comunicação, viu, Cláudio? Alô, doutor Evaldo? E caiu. Oi, voltou. Estou aqui. O senhor chegou a acompanhar? Eu acho, Cláudio... Ih, caiu de novo. Bom, agora caiu de vez. Agora, mas eu acho agora que o Cláudio, ele falou... Chegou a começar a frase, né? Mas não conseguiu. Oi. Voltou aqui o doutor Evaldo. Estamos de volta. Doutor, o senhor chegou a acompanhar a pergunta do Cláudio? Oi, doutor Evaldo? Não, acho que deu ruim, viu, Cláudio? Nossa conexão aqui com a internet, não, caiu de novo, viu, Caio Pussi? O doutor Evaldo estava tentando reconectar com a gente, mas a gente não está conseguindo ouvi-lo, não. Bom, mas o doutor Evaldo deu um panorama geral aí do que significa, pelo menos, o que a gente ficou sabendo hoje, né? Nesse dia 23 de dezembro, que foi tão alardeado. Voltou? Oi, doutor Evaldo. Agora sim. Oi. O senhor está ouvindo? Posso colar uma pergunta na do Cláudio? O senhor pegou a pergunta do Cláudio? Peguei, sim. Eu queria também saber se tem outras vacinas que hoje são usadas no Brasil e têm eficácia abaixo de 60%. Se o senhor sabe. Veja, de novo, a eficácia deve ser comparada com... A gente está falando em suposição, a gente não sabe qual é a eficácia porque não foi divulgado. Mas 50% foi o mínimo estabelecido. Nós temos que comparar com zero.
qualquer redução, qualquer impacto favorável que a gente tenha, ele é vantajoso. Então, de novo, eu insisto na minha tese, como uma política de transição de 100% de risco para 50% ou menos, se você for subdividir em populações, mas diminuição de risco, já vale a pena. Nós não temos, Lana, nenhuma vacina com percentual tão baixo que me ocorra agora de cabeça. As vacinas, em geral, elas têm eficácia acima de 60%, 70%, que é aquilo que impacta para que a gente tenha o que a gente chama de efeito rebanho. Quer dizer, a gente acaba vacinando uma parte da população e, com isso, a gente diminui a circulação do agente infeccioso e, mesmo sem ter 100% de proteção, a gente indiretamente, diminuindo a circulação do agente, a gente impacta a coletividade. Então, 100% não é um percentual comum. Normalmente, as vacinas elas têm acima de 70%. Agora, isso que a Moderna e a Pfizer conseguiram, de 95% ou mais, é realmente fruto da tecnologia inovadora que elas trazem. Mas acima de 70% é o padrão habitual, Lana. Ótimo. Muito bem. Doutor Evaldo de Araújo, infectologista, mais uma vez conosco aqui, trazendo luz a essas explicações em relação à Coronavac, ao pouco que a gente soube hoje em relação ao desenvolvimento da Coronavac. Doutor Evaldo, muito obrigado pela atenção. Se não nos falarmos até lá, Feliz Natal, um bom ano novo para o senhor. Olha, eu tive a felicidade de estar aqui com vocês na antivéspera do dia de Natal, então desejar a vocês e a todos os ouvintes da importante, necessária Rádio Bandeirantes, um Natal em família, sem muita bagunça, nos pequenos núcleos familiares, para a gente ajudar a contenção do vírus, sem dúvida nenhuma. Feliz Natal a vocês, em um 2021 melhor. Não vai ser difícil 2021 ser melhor que 2020, né, pessoal? Exatamente. Muito Feliz obrigado. Natal, doutor Evaldo.